Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, é hora de ficar por dentro dos principais fatos de Linhares e região. Você vai ver na edição do Sim Notícias desta quinta-feira. Operação da polícia leva 8 pessoas suspeitas de homicídio para a Delegacia Regional de Linhares. Tribunal de Contas da União determina a redução no valor do pedágio na BR-101. No Dia Nacional da Adoção, Vara da Infância e Juventude de Linhares realiza ação no Fórum da cidade. E mais, abertas as inscrições para aulas gratuitas de música para jovens carentes aqui de Linhares. No próximo sábado, a Rua da Conceição será palco de grandes apresentações musicais. E ainda, deputado estadual Sérgio Majeski é nosso entrevistado de hoje. Ele é o presidente da Frente Parlamentar que discute educação e trabalho para os jovens capixabas. Veja também a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes e os assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Bom, a você da Grande Vitória, que nos acompanha através do canal 20 pela RCA, obrigado pela sua companhia. 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que no país existem, em média, 7 mil crianças e adolescentes à espera de adoção. Aqui em Linhares, atualmente, são quase 50 crianças e adolescentes. Dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, indicam que atualmente há no Cadastro Nacional de Adoção mais de 40 mil pessoas e somente 7 mil crianças aguardando serem adotadas. Na prática, são 6 pretendentes para cada criança. Mas se há tantas pessoas interessadas em adotar, por que ainda existem crianças aguardando esse momento? Como uma tarefa, até para dentro do curso de habilitação para adoção que a gente realiza, a gente coloca como uma atividade que eles visitem um abrigo, uma instituição, na verdade, de acolhimento. É um exercício. É um exercício, porque aí lá eles vão ter contato com crianças diferentes, né, ou maiores, né, ou diferentes do que eles estão imaginando, esse filho ideal, né, que só está na cabeça dos habilitantes. E aí, de repente, eles têm contato com a criança um pouquinho maior, que está dentro dessas adoções preteridas, e aí consegue fazer reflexões, até dos seus próprios preconceitos, né? É para esclarecer dúvidas sobre o processo legal de adoção que a Vara da Infância e Juventude de Linhares está fazendo ações por toda a cidade. É o dia que a gente faz uma ação para divulgar esse tema e esclarecer dúvidas da população. Então são abordadas as etapas, né, de como que a pessoa que tem interesse em conhecer o tema ou até mesmo adotar, quais são os procedimentos, quais são as etapas. A equipe está aqui hoje à disposição para que ela compreenda todo esse processo. Para dar início ao processo de adoção, o interessado deve primeiro procurar a Vara da Infância e Juventude no município e se cadastrar. O juiz responsável pela vara no Fórum do município falou das ações que têm sido feitas para agilizar esses processos de adoção. Os processos de adoção aqui na vara, eles têm prioridade absoluta. E aquelas pessoas que estão habilitadas perante a vara da infância, assim que surge uma oportunidade de adoção, esse processo é muito rápido, tem demorado cerca de 4, 5 meses até ser sentenciado. Cerca de 50 crianças e adolescentes estão em abrigos espalhados por toda a cidade de Linhares atualmente, aguardando uma decisão da Justiça. A boa notícia é que uma pequena parte desse grupo aguarda a adoção. O Dr. Gideon alertou que, ao pleitear uma adoção, o interessado deve estar ciente das etapas do processo que às vezes demandam um certo tempo. Ele também chamou a atenção para os riscos das adoções que, mesmo bem intencionadas, são feitas de maneira clandestina. Muitos casos que chegam ao judiciário são de crianças que já têm uma certa idade, que quando começam a dar algum trabalho para essas pessoas que pegaram para cuidá-la, elas querem devolver essa criança ou devolver para os pais biológicos. Então isso traz uma grande insegurança para essas crianças. Além do que, se uma criança ela não é adotada legalmente, ela não tem direitos sucessórios, direitos previdenciários, ela não tem os direitos que um filho tem.
Pois é, e não são só os casais que podem se habilitar para a adoção. Pessoas solteiras, maiores de 18 anos, também podem entrar na fila. O Tribunal de Contas da União, TCU, determinou que o valor do pedágio na BR-101, reajustado na semana passada, deve ser reduzido agora. A medida cautelar do ministro relator João Augusto Nardes, que decidiu pela redução do valor, foi referendada no plenário do tribunal. O tribunal determinou ainda que as partes envolvidas nesse processo, a ECO 101 e a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT, sejam ouvidas. O processo que segue para julgamento no final do mérito foi aberto atendendo ao pedido da Comissão de Fiscalização da Câmara dos Deputados, na qual fazem parte a deputada federal Norma Ayub e Carlos Manato, além de Sérgio Vidigal, do PDT. Bom, os novos valores cobrados nas 7 praças de pedágio para veículos leves no estado são os seguintes, confira aí. Em Pedro Canário, de R$ 4,10 vai para R$ 4,00, cai para R$ 4,00 o valor do pedágio. Em São Mateus, cai de R$ 5,50 para R$ 5,30. Em Aracruz, aqui em Jacupemba, o pedágio cai de R$ 5,20 para R$ 5,00. Na Serra, reduz de R$ 5 para R$ 4,80. Em Guarapari, de R$ 5,20 para R$ 5,00. Em Itapemirim, de R$ 4,40 para R$ 4,20. E no extremo sul do estado, cai o pedágio de R$ 2,40 para R$ 2,30. Uma boa notícia, né? O projeto FAMES nas comunidades está com inscrições abertas para 180 vagas de aulas gratuitas de músicas para moradores do bairro Interlagos, aqui em Linhares. A iniciativa faz parte do programa Ocupação Social do Governo do Estado. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 18 de junho pelo site direitoshumanos.es.gov.br. O projeto prevê o acesso à educação musical para crianças e jovens de baixa renda e a divulgação do resultado será no dia 27 de junho nos sites onde foram feitas as inscrições com o início das aulas previsto para o mês de julho. As aulas acontecerão no CRAS da Prefeitura aqui de Linhares, que fica no bairro Interlagos. Toda quinta, você já sabe, é dia da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Quando alguém morre, surgem aos herdeiros vários direitos, só que também muitas obrigações, acerca da herança que o falecido deixa. O bem da verdade é que na maioria dos casos o falecido ele acaba deixando somente dívidas ou acaba deixando mais dívidas do que bens para partilhar. E daí a dúvida comum que surge é, o herdeiro ele tem que pagar a dívida do falecido? E para eu poder te responder essa pergunta, eu vou precisar contextualizar você acerca do que é herança. Quando alguém morre, todo o patrimônio ele passa a ser chamado de espólio. O espólio, então, ele é a soma de todos os créditos e débitos, todos os direitos e obrigações que forem deixados pelo falecido. E vai ser esse espólio aí que tem que ser partilhado entre todos os herdeiros por meio de um inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Você imagina, se houver dívidas deixadas pelo falecido, essas dívidas elas vão ser pagas por esse espólio. Então tem que se utilizar eventuais recursos desse patrimônio deixado pelo morto. Se sobrar alguma coisa, aí sim partilha-se o crédito entre os herdeiros. Se não sobrar nada, ou pior, se restaram mais dívidas do que créditos, os herdeiros eles não têm obrigação nenhuma de tirar dinheiro do patrimônio pessoal para ter que pagar esse débito. Eu vou exemplificar para vocês. Vamos supor aí que José morre e deixa um patrimônio de R$ 1 milhão para os seus filhos e para sua esposa. Só que ele também deixa uma dívida de 200 mil. Esses 200 mil eles vão ser pagos pelo próprio espólio e os herdeiros então vão dividir 800 mil reais. Eles não vão poder, obviamente, receber 1 milhão e deixar essa dívida em aberto, já que é o próprio espólio que vai pagar esse débito. Agora, o caso mais comum, José morre e, na verdade, deixa R$ 1 milhão em dívidas. Sabe quanto é que seus herdeiros têm que pagar? 0. Então, algumas questões que precisam ficar claras é se o falecido deixar um carro, por exemplo, o falecido deixa um carro financiado, que é muito comum. O raciocínio utilizado vai ser o mesmo. O carro, vamos lá, vale 50 mil reais, o espólio, e aí o falecido pagou 30 mil desse carro. O espólio, então, vai ter um crédito de 30 mil e um débito de 20. O banco vai ter o direito de receber do espólio esses 20 mil e os herdeiros vão ter o direito de receber o saldo de 30 mil reais. Se o saldo devedor do financiamento for superior ao valor do próprio veículo, que também é muito comum, os herdeiros não têm qualquer obrigação no pagamento desse débito remanescente. Isso, obviamente, é muito justo, porque a gente sabe que já é difícil a gente responder pelos direitos e obrigações que nós mesmos adquirimos ao longo da vida. Vai ser completamente inviável ter que me preocupar acerca das dívidas que meus pais ou os meus filhos estão adquirindo. Então, cada um, obviamente, é responsável individualmente pelos seus atos.
É só lembrar sempre da regra que eu passo para vocês. Vivam honestamente, não lesem a ninguém, deem a cada um que é seu. Regra de ouro, consulte seu advogado de confiança. Até a próxima. Obrigado, Dr. Cleilton, pela participação. Até a próxima semana. Bom, a gente continua agora para ver como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira segue com chuva rápida ao longo do dia e temperaturas mais amenas. Em Linhares, temperaturas entre 16 e 30 graus. Em Colatina, mínima de 17, máxima de 29. São Mateus com variação entre 16 e 29. Já em Vitória, mínima de 18 e máxima de 28 graus. A seguir, você vai ver, operação da polícia leva 8 pessoas suspeitas de participação em homicídios em Linhares para a cadeia. É daqui a pouco. 8 pessoas, entre elas 3 menores de idade, foram detidas numa operação da polícia nesta quinta-feira aqui em Linhares. A ação foi para cumprir mandados de prisão por homicídios. Drogas, armas e munições também foram apreendidas. Resposta para crimes que vêm assustando moradores de Linhares. Uma grande operação conjunta entre as polícias civil e militar resultou em fato material apreendido. Nessas prisões também foram encontrados aí vários materiais entorpecentes. Como podemos perceber aí, como mostrado nas imagens, existe maconha, crack e até arma, existe um revólver calibre 22 que foi encontrado aí de posse com esses indivíduos. A operação passou pelos bairros Santa Cruz e Jocafe, Araçá, Centro e Bairro Aviso. O delegado André Jareta, que participou da operação, disse que foi mais um trabalho bem sucedido, mostrando as forças policiais. Com o objetivo primordial em prender indivíduos envolvidos em prática de homicídios, bem como apreender adolescentes envolvidos nessa mesma prática, né? Felizmente a operação foi um sucesso, conseguimos tirar vários indivíduos de circulação, né, de acordo com as determinações judiciais, e apreender farto quantidade de objetos. Foram ao todo 23 policiais militares e 2 delegados nas ruas na manhã desta quinta-feira. No balanço do que foi apreendido, estão 230 pedras de crack, 149 buchas de maconha, um revólver calibre 22, 7 munições de calibre 22 e uma espingarda de 2 canos. Entre os presos estão 3 homens que tinham mandado de prisão por homicídio. 2 adolescentes foram apreendidos por participação em latrocínio e um outro por tráfico de drogas, uma mulher que foi presa com mandado de prisão por roubo, além de uma outra presa por receptação. Linhares tem sido um município onde os registros de crimes diversos são constantes. Por isso, a Polícia Militar e também a Polícia Civil consideram que esta operação de hoje foi fundamental. Uma verdadeira resposta para quem comete crimes na cidade. Só no mês de maio foram 8 homicídios registrados. Sabemos que a juventude, né, tem ido por um caminho muito nefasto, muito perigoso. Os jovens estão muito inconsequentes, mas o que nós demonstramos é que todos os indivíduos que se aventuram nessa prática são penalizados, são punidos por isso. Então, esse é o nosso trabalho. Nós não podemos, temos condições de evitar o crime estar a todo local, a todo tempo, mas nós buscamos responsabilizar esses indivíduos que praticam esses atos. A Rua da Conceição, aqui em Linhares, a histórica Rua da Conceição, será transformada na Rua da Música, no próximo sábado, dia 27 de maio. Bandas independentes da cidade prometem movimentar o local a partir das 6 da tarde. Vapor Mercúrio, Tubes Blues Band e Kainan e a vizinhança do Espelho têm apresentação garantida na primeira edição do projeto. A ideia é oferecer ao público uma forma alternativa de revisitar a história do município de Linhares, claro, tendo como cenário a Rua da Conceição, onde a história do município começou. Excelente iniciativa, né? Vamos ver como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 437 a saca. Arábica 7, R$ 423. Conilon tipo 7 está valendo R$ 407 a saca. O esporte você confere agora com Altemar Félix. Muito bem, Cláudio Henrique, vamos dar uma primeira adiantada em eventos esportivos deste final de semana.
fica o lembrete aí. Olha, chova ou chova, tem eventos. Vamos lá participar. Se não der, leva guarda-chuva, leva sombrinha. O importante é não querer espantar a chuva, a gente precisa dela, é ou não é? Bom, neste sábado tem final da Copa Alternativa à noite, às 20h45, depois de uma programação que começa às 18h. Tem dança, tem jogo de futebol feminino, entre outras atrações. Ali no Campo de São Paulo Apóstolo, bairro Interlagos. Tá legal? Bom, agora no domingo, semifinal do Campeonato Estadual dos Comerciários. Linhares marca presença e enfrenta Vila Velha. Vai ter uma missão quase impossível, vencer de 3 ou 4-0 para chegar à finalíssima. Horário a partir das 9 da manhã, no campo do Nacional do Aviso. Aviso gosta de futebol. E nós vamos fazer nesta sexta-feira um balanço geral dos eventos para este final de semana. O destaque, é claro, fica para a festa final do Torneio do Trabalhador de Futebol. Vai ser no campo do Vasquinho, a partir das 7 da manhã. Tem muita emoção, tem jogo de escolinha, tem homenagem a Itagiba Marques, presença do prefeito municipal, Secretaria Municipal de Esportes com o seu staff, todo mundo e, é claro, o torcedor que não pode faltar no Interlagos, que gosta muito, é claro, de futebol. Inclusive com transmissão ao vivo da equipe esportiva 920 da Rádio Cultura. Vale a pena conferir. Obrigado, Altemar, pela sua participação. Até a próxima edição do Sinotícias. Depois do intervalo, o bate-papo é com o deputado estadual Sérgio Majeski, do PSDB. Ele é presidente da Frente Parlamentar de Educação e Trabalho dos Jovens na Assembleia, passou por Linhares e conversou conosco no último bloco. Até já. E, gente, a Frente Parlamentar Capixaba pela Juventude, presidida pelo deputado estadual Sérgio Majeski, do PSDB, que está aqui ao meu lado, realiza uma audiência pública em São Mateus na noite desta quinta-feira. Em pauta, o direito à educação, os trabalhos trabalho para os jovens, né? Deputado, a ideia então é ouvir o clamor desses jovens nossos ali, né, os mateenses. Dos jovens e também de toda a comunidade em relação às políticas, né, direcionada a essa parcela da sociedade, principalmente na questão educacional, porque a audiência pública que nós já realizamos, a mesma em Vitória, agora estamos em São Mateus e pretendemos ir ao sul do estado também, que é relacionada à questão educacional. Então você tem, nós temos como tema dessa audiência, juventude, direito à educação e ao trabalho, que são coisas que estão sendo negadas à juventude, principalmente à parcela mais pobre da sociedade. Né? E aqui no estado que a gente tem visto, através de fechamento de escolas, enfim, que parte dessa juventude está sendo expulsa da escola, ao invés de estar sendo acolhida por ela. Né? O deputado Sérgio Majeski também é professor por formação, deputado, mas a gente vê algumas ações aí. O governo do estado, por exemplo, implementou recentemente o projeto Escola Viva, né? O senhor sempre tem falado lá na Assembleia, não concorda muito com esse modelo, por que exatamente? Então, as pessoas confundem um pouquinho o meu posicionamento. Não é que eu concorde ou discorde do modelo. Eu nem discuto o modelo, e eu acho que talvez até seja bom. A questão é a seguinte, você tem, por exemplo, foi implantado aqui em Linhares um modelo desse, numa das melhores escolas daqui de Linhares. O Bartovino Costa. O Bartovino, que eu já tinha visitado no ano passado. Eu já visitei praticamente todas as escolas de Linhares, já visitei 187 escolas estaduais em praticamente todos os municípios do estado. Então, atende a uma clientela mínima. Em compensação, você tem escolas em péssima situação aqui em Linhares. Por exemplo, os dois polivalentes, o Poli 1 e o Poli 2. Uma situação extremamente precária em termos de estrutura. O que o governo está fazendo por essas escolas? Porque ali, só dessas duas, que são só dois exemplos, poderia citar mais. Então, à medida em que eu estou oferecendo para 500 alunos uma escola modelo, um projeto modelo ali no Bartovino, o que eu estou oferecendo para os alunos do Poli? Nada. Então, assim, eu estou fazendo propaganda de um modelo fantástico e abandonando o resto. Então, ótimo, não dá para fazer escola viva em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, etc. Tem que ser progressivo. Mas enquanto isso não vai ser para todo mundo, porque se for implantado o modelo escola viva na medida em que o governo está dizendo, nós vamos demorar quase 50 anos até que tenha escola viva para todo mundo em todos os estados. Então, claro, o governo pode fazer esses modelos escola viva quanto ele quiser. O que ele não pode é abandonar e fechar
fechar escolas como ele está fazendo. Então, assim, olha, eu não posso dar esse modelo para todo mundo. Então, assim, vamos reformar os 2 poli, vamos dar uma estrutura decente para aqueles alunos, vamos climatizar as salas para ter um pouco mais de conforto, para o aluno se sentir melhor na escola, vamos dar um auditório decente, um laboratório de ciências naturais decente, uma quadra de esporte, né? E não está sendo feito nada. Então o governo mascara a realidade. À medida em que ele faz uma propaganda gigantesca do modelo Escola Viva, ele esconde o que está acontecendo nas outras escolas. Então a minha questão não é criticar o modelo da Escola Viva, porque não me interessa discutir isso. O que me interessa discutir é o que o governo está fazendo, ou melhor, o que ele não está fazendo para a maioria absoluta dos alunos e das escolas. Perfeito. Deputado, a gente nota, né, a gente que já passou dos 40 e viu que a educação hoje, ela, claro, é muito diferente de anos atrás. Eu quero crer que ela seja mais inclusiva, porque hoje a oferta de vagas é muito maior do que se tinha no passado. O acesso à universidade hoje está muito mais facilitado. Parece que assim, o acesso aumentou, mas os problemas pioraram, eu imagino. O senhor... Então, olha só, hoje os nossos governantes, e isso em todos os níveis, eles descansam sobre o discurso de que eu estou oferecendo a vaga, né? Olha, tem vaga para todo mundo. Não, eu estou dizendo isso porque hoje a gente tem, por exemplo, a cota do negro, a cota do pardo, que não existia antigamente. Então, só que à medida em que você criou assim, uma escola para todo mundo, né? A escola antigamente, às vezes as pessoas falam assim, lá nos anos 50, 60, a escola era muito melhor do que hoje. Ela era muito melhor porque ela era por uma minoria. Né? Ela era para poucas pessoas, eram os filhos basicamente da classe média, classe média baixa, classe média alta que ia para a escola. À medida em que a escola se democratizou, e nós, então, né, se criou e se expandiu pelo Brasil uma escola realmente democrática, uma escola para todo mundo, não se criou condições para que essa escola funcione para todo mundo. Então, você passou a ter, numa escola, um aluno que tem uma família estruturada, que os pais, né, conseguem mantê-lo muito bem e tal, e para o aluno ali, extremamente pobre e miserável, que este aluno, eu preciso criar possibilidade dele se manter na escola. Não basta eu dar a vaga, o mesmo direito que eu sou pobre e miserável tem, você que é rico tem de frequentar a mesma escola. Não, mas eu preciso da condição que você tem, que seu pai lhe dá, eu não tenho. Então a possibilidade de eu não acompanhar essa escola, de eu abandoná-la, é muito maior. Então aí é que entra as políticas públicas educacionais, elas não podem girar apenas no fato de que eu estou oferecendo a vaga com a escola para todo mundo. Eu tenho que ver quem são essas pessoas. E aquelas que não têm as mesmas condições, elas precisam de um outro apoio. Elas precisam de outras políticas. A gente tem muito, aliás, no país inteiro, né, a evasão escolar é altíssima e eu imagino que em função disso, filhos de pobres, pessoas que não têm condições de... Então, olha só, a escola, por que as pessoas abandonam tanto a escola? Né? Tem motivos variados. Aí quase sempre quer se colocar a culpa assim, a culpa é da escola, os professores não dão uma aula direito, não dão uma aula atrativa e tal. Então você tem o problema da qualificação do professor hoje. Quem quer ser professor no Brasil com o salário miserável que se paga a essa classe, em escola sem estrutura, sem infraestrutura, sem nada. Então nós temos o problema da qualificação do professor. Segundo, você tem uma escola quase caindo na cabeça do aluno, você tem uma escola que não tem quadra de esporte, não tem uma sala de informática decente, aí você quer convencer um menino lá da periferia, muito pobre, que se ele frequentar aquela escola, ele vai ser uma pessoa que vai progredir na vida, que vai ser muito melhor. Então, assim, eu preciso tornar essa escola atraente, mas quer-se acreditar que o único responsável por isso é o professor. Olha só, eu posso ser o melhor professor do mundo, eu vou dar aula numa sala, eu vou pegar de novo o exemplo dos polivalentes daqui de Linhares, que precisam de uma reforma urgente. Essas escolas são extremamente quentes. Então você agora, com fechamento de turno, você tem salas com 50 alunos. Você imagina isso em outubro, novembro, fevereiro, meses extremamente quentes. Aí você vai querer que esse menino preste atenção, que ele goste de vir na escola, por melhor que eu seja como professor. Então, assim, nós precisamos, eu entendo que não dá para fazer tudo de vez. E aquilo que eu tenho dito muitas vezes, né? Porque às vezes as pessoas dizem, você quer que o governo revolucione tudo. Não é isso. Então, assim, o que nós podemos fazer de imediato que vai ser bom para todo mundo, assim, que vai favorecer o aluno, que vai favorecer o professor e que vai melhorar o rendimento? Começar agora. E aí, aí eu poderia pensar assim, olha só, vamos climatizar as salas, principalmente das áreas mais quentes do estado. Isso já seria uma forma de melhorar o trabalho do professor, do aluno se sentir um pouco melhor na sala de aula. Então, assim, existem soluções.
Existem soluções. Não dá para você transformar tudo de vez, e eu sei perfeitamente disso, não seria leviano a ponto de estar fazendo uma discussão rasa dessa forma. Mas o que eu noto é que aqui no Estado, principalmente, o governo criou esse projeto que você já mencionou, faz uma propaganda imensa e abandona. Você não vê nenhum outro projeto para melhorar a situação das outras escolas e dos outros alunos em andamento, né? Ok, é um assunto assim que rende uma conversa longa, educação é um tema amplo, né? A gente precisa realmente avançar, mas eu preciso mudar de assunto, deputado, aproveitando sua passagem por aqui. Como é que o senhor avalia aí essa situação política do país, né? A economia afetada, bastante afetada, com essa corda bamba aí da presidência, né? Se vai ter impeachment, se não vai ter. Pois é, é uma situação complexa que eu acho que nem o mais renomado analista político arrisca fazer uma análise para o que vai acontecer amanhã, quanto mais daqui a um ano. Mas na minha visão pessoal, nós estamos num momento crucial. Eu conversava antes ali com o Giovanni e dizendo, né, que nós estamos num momento crucial. Nós estamos numa encruzilhada. Ou nós aproveitamos essa oportunidade para fazer uma limpeza real no país, ou nunca mais nós vamos conseguir. A economia está... Aí algumas pessoas começam com o discurso que a Lava Jato está acabando com o país. Não. Esses corruptos que sempre estiveram no poder acabaram com o país. E agora é a hora de limpar. Então, assim, ou a gente aproveita, mesmo a duras penas, esse momento para livrar o país de tanto verme que sempre acabou com a nação, ou nós vamos conseguir fazer isso nunca mais. E também que isso sirva de lição, porque as pessoas ficam ligadas assim, olha lá o que está acontecendo em Brasília, olha lá, olha lá. Então, olha só, aqueles que nos assistem, olha o que está acontecendo aqui no Estado, olha o que está acontecendo nos seus municípios também, porque essa história ela se repete. Não adianta achar que isso só ocorre em nível nacional. Essa é uma questão geral. Deputado, o senador Aécio Neves, inclusive é do PSDB também, isso trouxe assim, um incômodo para o senhor e para os demais colegas de partido aqui no Espírito Santo, essa situação dele agora afastado do cargo? Olha só, eu acho que os partidos, se eles quiserem sobreviver, 2018 está aí, né? Eleições gerais no ano que vem. O partido político que ano que vem quiser se apresentar como alternativa, ele tem que demonstrar agora o seu diferencial. E os partidos, e aí todos praticamente envolvidos, principalmente os mais envolvidos, sobretudo os grandes partidos, o que a gente tem notado é que eles são muito condescendentes com seus membros. Então eu acho que todo partido, olha só, ninguém pode ser condenado previamente, mas você não pode ocupar cargo de chefia do partido sendo delatado, por exemplo. No caso específico do Aécio, nessa situação, na minha posição como deputado e como cidadão, eu acho que não tem perdão, as provas são muito robustas. Então, assim, aquilo que eu disse, que deveria valer para o PSB e para qualquer partido, você quer reformar mesmo, todo mundo fala em reforma política o tempo inteiro, mas nenhum partido faz reformas internas. Então, assim, olha só, vamos limpar a nossa casa primeiro, para depois a gente falar de reformas, né, como diz um ditado oriental. Quer reformar o mundo? Comece arrumando o seu quarto. Então, para mim, é assim, não interessa quantas pessoas e quem são as pessoas envolvidas, elas deveriam ser expulsas do partido. E a gente renovar o partido de verdade. Enquanto isso não ocorrer, porque se você deixa passar, se as coisas forem continuar como estão, nós vamos ficar só no discurso, né? Perfeito. Só para a gente finalizar aqui, aproveitando, né, essa questão política que a gente está falando aqui, deputado, eu sei que, claro, está muito longe ainda, mas a gente já deve pensar nas eleições de 2018, falta aí um pouco mais de um ano, né? O senhor estreou como deputado, né? É o primeiro mandato do senhor. Tem algum projeto já engatilhado para o ano que vem ou é algo que o senhor ainda não está pensando? Não, olha, eu pensar seriamente, porque são tantos problemas que tem a sociedade agora com tudo isso que está acontecendo, tanto no Estado quanto no país, que não me sobra muito tempo para falar e para discutir, para pensar um pouco mais profundamente nisso. E eu sei que está se aproximando 2018 e a gente tem que pensar nisso. Eu tenho recebido convites de outros partidos, mas assim, não é que eu pense em mudar de partido e propostas de candidatura para o ano que vem. Isso é uma coisa que eu vou conversar muito ainda e pensar bastante, porque as pessoas têm me oferecido várias possibilidades, né? Mas eu tenho que pensar agora, me focar naquilo que eu preciso fazer como parlamentar e dar respostas à sociedade e deixar para pensar isso talvez a partir do segundo semestre.
Perfeito. O bate-papo de hoje foi com o deputado estadual Sérgio Majeski, do PSDB, ele que é o presidente, né, que comanda essa frente parlamentar, né, pela juventude da Assembleia Legislativa. Deputado, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço mais uma vez de estar aqui nessa prestigiada emissora e agradeço a vocês e gostaria de deixar o meu grande abraço aqui para toda a população de Linhares, um município tão acolhedor e tão próspero. Perfeito. O pessoal da Grande Vitória também nos acompanha pelo canal 20 da RCA. Obrigado pela audiência. Bom, minha gente, esta edição do Sinotícias está terminando. Você pode continuar contribuindo com o nosso telejornal. Envie sugestões para o nosso canal no facebook.com/tvc Linhares. Acesse e reveja esta entrevista também no nosso canal direto no YouTube. Para falar conosco, o telefone aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até o próximo encontro. Sinotícias, Linhares se vê aqui.